Fala pessoal, bom dia, espero que todos estejam bem. Bom, o tema de hoje é sobre como o nosso inimigo, que é o sistema bancário ou sistema monetário, que são sinônimos, nos empobrece todos os dias. Basicamente é isso. Primeiro eu quero mostrar que de fato ele nos empobrece todos os dias e como que ele faz isso, tá? Quais são os instrumentos que ele tem para fazer esse empobrecimento da sociedade, né? Bom, agora, depois do segundo podcast sobre o que é realmente a inflação, ficou claro, né, que a sociedade toda fica mais pobre quanto mais dinheiro tá em circulação. Porque dada a quantidade de bens que existem para ser comprados, ou seja, para ser trocados por essa moeda, quanto maior a quantidade dessa moeda circulando, mais essas unidades monetárias vão competir entre si e, consequentemente, cada unidade monetária vai comprar menos. Bom, agora, por definição, o sistema monetário ou bancário é aquele sistema que é responsável pela criação e destruição de moeda. Nenhum outro mercado ou sistema faz isso. É o sistema monetário. Ele que cria e destrói moeda. Só que, óbvio, mais cria do que destrói, historicamente. E há uma razão para isso. E vai ficar claro depois. Mas, bom, como que ele, então, cria moeda? Como é que o sistema bancário cria moeda? Basicamente de duas maneiras. Duas maneiras que são as formas como o sistema bancário cria moeda. Primeiro, você tem o Banco Central, que pode criar moeda, através da emissão de novos papéis moeda. Tá? Não precisa ser físico, pode ser moeda digital, não tem nenhum problema. Né? Então, a emissão da moeda ela é exclusiva do Banco Central, né, da autoridade monetária. Ela que faz esse controle. Tá? E ela aumenta a quantidade de moeda circulando na economia ao emitir mais papel moeda. Né? E basicamente é um joguete contábil entre o Banco Central e o Tesouro Nacional. Um emite dívida, outro vai lá e compra, e gera mais moeda e coloca dentro da economia para circular. O que vai dar o efeito que eu falei para vocês, né? Vai todo mundo ficar mais pobre. Todo mundo que tem real guardado, agora cada realzinho vai comprar menos. Então ficou mais pobre. Né? Bom, e o segundo, digamos, grupo de entidades que também criam dinheiro são os bancos comerciais que captam depósito à vista. Olha só. Bancos comerciais que captam depósito à vista. Caixa Econômica Federal, Santander, Banco do Brasil, Itaú. Né? Esses bancos, todos que você pode criar uma conta corrente, eles criam dinheiro e empobrecem a sociedade. E como eles fazem a operação dele, que é emprestar dinheiro todo santo dia eles nos empobrecem. Como é que é, basicamente, o mecanismo contábil para ele criar dinheiro ali? Toda vez que alguém pede emprestado para o banco vai lá, cria uma conta corrente para essa pessoa. Aí no balancete do banco, para quem entende um pouquinho de contabilidade, vai fazer sentido o que eu vou explicar. Na parte de ativo, ele vai criar lá uma rubrica chamada empréstimos. Tá? Empréstimos. E na parte do passivo, ele vai criar lá uma rubrica depósito à vista. Então, se uma pessoa for lá pedir emprestado R$1.000, o banco cria uma conta corrente para ela, tá? E deposita nessa conta corrente R$1.000. Esses R$1.000 vão ser lançados como empréstimos nos ativos dos bancos, desse banco, né? E no passivo vai aparecer depósito à vista, nessa conta corrente que o banco abriu para esse cliente. Então, simplesmente com essa operação de débito e crédito, o banco cria dinheiro do nada, tá? Ele não precisa de um recurso de um terceiro para poder ser emprestado. Não há necessidade disso mais. Já existiu momento na história onde os bancos precisavam de captar recursos junto ao público para aí sim uma parte eles poderem emprestar para outras pessoas, mas isso não é mais necessário. O banco cria dinheiro do nada. Qual que é a restrição que o banco tem hoje para limitar essa expansão da moeda?
são basicamente duas. O primeiro é a alavancagem. Toda vez que o banco empresta dinheiro, ele se expõe um pouco mais ao risco de calote do cliente. Então há um incentivo aí para ele ser um pouco mais moderado do que um banco central que não tem esse receio. Porque, no pior das hipóteses, o banco vai lá e cria mais dinheiro, o banco central. Agora, o banco comercial não. Se ele sair emprestando demais e ele recebe um calote grande das dívidas, ele pode vir a sofrer algum tipo de problema financeiro, né? E aí, sei lá, se envolver com alguma coisa jurídica, enfim, pode ter problemas aí de crime, enfim. Né? É como uma empresa privada, né? Ela não pode também se expor tanto assim como um setor público, né? Que qualquer coisa imprime mais dinheiro. Então essa é uma primeira restrição à atividade de criação de dinheiro por parte dos bancos comerciais. A exposição ao risco limita um pouco. Só que por outro lado, o fato de o Banco Central existir e ser o banqueiro dos bancos arrefece um pouco esse incentivo para o banco ser comedido no empréstimo, porque o banco comercial sabe que se ele precisar de ajuda financeira, antes da coisa degringolar para algum tipo de processo em âmbito criminal ou administrativo, o Banco Central pode intervir e emprestar dinheiro a uma taxa chamada taxa de redesconto. O Banco Central pode pegar e, através, por exemplo, do braço Benespar, no caso do Tesouro, comprar um pouco das ações do banco, o banco faria uma nova emissão de ações, aí o governo vai lá e faz um aporte e capitaliza de novo o banco para ele fazer frente a esses calotes. Então, assim, o fato do Banco Central ainda proteger os bancos, em última instância, para não virem a sofrer algum tipo de falência e coisa do tipo, assim, modera um pouco essa restrição que existiria para emprestar dinheiro no que tange à exposição ao risco. Tá? Se não existisse o Banco Central, os bancos seriam muito mais comedidos, porque em última instância não teria ninguém para resgatá-los. Eles teriam que se virar entre si, um tomando emprestado do outro, ou pegando empréstimo junto a algum ente estrangeiro, ou emitindo título de dívida privada, debênture e coisas do tipo. Né? Que obviamente são instrumentos menos interessantes para os bancos do que o empréstimo do Banco Central, que vai prestar de pai para filho. Né? Então, tem esses pontos que devem ser considerados. O segundo ponto que limita a expansão do crédito pelos bancos comerciais é uma exigência regulatória do Banco Central que diz que o montante de empréstimo que um banco comercial pode fazer deve ser proporcional ao volume que ele tem de depósito à vista. Tá? Hoje, se eu não estiver enganado, isso aí se chama taxa do compulsório. A taxa de compulsório no Brasil hoje está em 20%. O que significa isso? Significa que para cada R$1 que o banco lá registra no seu balanço, que ele tem como depósito à vista, ele pode emprestar R$5 para a pessoa, empresa. Certo? Ele pode, para cada R$1 ele faz 5. Tá? Quanto maior o compulsório, menos ele pode emprestar. Certo? Um compulsório de 100%, tudo aquilo que tem depósito à vista tem que ser retido ali. Né? E essa é a maneira como os bancos funcionavam mais no final da Idade Média. Os bancos eram apenas custodiantes, né? Agentes custodiantes. Você ia lá, depositava sua riqueza ali, muitas vezes ouro, né? Em pepita, barra, moeda de ouro, ou sei lá, joia, e o banco deixava aquilo lá num cofre e não emprestava aquilo lá para ninguém. Né? Ficava guardadinho e ele cobrava do cliente uma taxa de custódia para fazer a guarda daquele patrimônio. Mas tiveram várias modificações de como os bancos se comportam ao longo dos anos, e hoje poucos bancos operam dessa forma. Eu sei que sobrou na Suíça bancos operando assim, talvez mais em algum outro país. De modo geral, os bancos operam do jeito que eu estou descrevendo aqui, que se chama sistema de reserva fracionária, que é poder multiplicar os depósitos à vista
tá? Basicamente. E com isso criar dinheiro e empobrecer a sociedade, tá? Mas você vê isso em livro-texto? Vê, só que você não vê esse efeito final que eu estou dizendo, né? Você não vê quais as implicações disso. Muitos livros de economia monetária, economia bancária, só descrevem a atividade bancária, mas não mostram as implicações sociais disso, tá? Bom, mas voltando então. Então existe um marco regulatório, que se eu não estiver enganado foi definido no Basileia 3, o Brasil é signatário, e o Banco Central então restringe a expansão creditícia e monetária dos bancos comerciais, exigindo esse compulsório de 20%. Então, para cada R$ 1 que o banco recebe de depósito à vista, ele pode emprestar 5. Né? Lembrando que ele não precisa ter um depósito à vista prévio para poder emprestar dinheiro. Basta um cliente chegar ali e pedir empréstimo que ele simplesmente vai fazer aquela jogada de crédito e débito, no ativo e no passivo. Só que no final, no balancete dele, o empréstimo não pode superar em mais do que 5 vezes o que ele tem de depósito à vista. Tá? Bom, posto isso, eu espero que tenham compreendido isso, que é o mecanismo de como se cria dinheiro, Banco Central e bancos comerciais. Vamos agora entender como é que isso aí nos afeta todo dia, né? Porque olha só, todo dia os bancos comerciais emprestam dinheiro, não é verdade? Todo dia alguém vai lá e toma emprestado no banco comercial, qualquer que seja esse banco. E toda vez que acontece essa operação do banco conceder empréstimo, a base monetária, os meios de pagamento aumentam e todo mundo que tem real guardado, seja saldo em conta corrente, poupança, na carteira, no bolso, debaixo da cama, não importa. Todo mundo fica um pouquinho mais pobre para cada real novo que é criado. Seja ele emitido pelo Banco Central, seja ele criado por algum banco comercial. Né? Então, por que eu tento bater tanto nessa tecla, né, de que o sistema bancário é nosso inimigo? Porque ele está nos empobrecendo a cada dia. Né? A nossa sorte, para a gente não estar muito pior do que a gente está hoje, é que o lado real da economia ele se esforça muito para produzir mais bens e serviços. Toda vez que há uma expansão de bens e serviços, você alivia um pouco a pressão inflacionária da criação de moeda. Que agora ela vai ter mais coisas para comprar, né, essa moeda que existe. Então isso compensa um pouco essa expansão monetária do mercado bancário, aliviando um pouco o empobrecimento da sociedade. Agora, se o lado real da economia, que produz bens e serviços, der uma travada, não produzir mais, ficar estagnado, e a base monetária, os meios de pagamento, a liquidez da economia, a criação de moeda for constante, for aumentando, aí a gente vai sentir de maneira muito mais contundente esse empobrecimento. Porque a gente vai perceber que os preços dos bens e serviços vão subir muito rápido. Tá? O que arrefece um pouco essa subida dos preços, que neutraliza de certa forma essa desvalorização da moeda, como eu disse, é a produção maior de bens e serviços, é o crescimento econômico. E o que puxa o crescimento econômico? A produtividade, basicamente. Por isso que as empresas, de modo geral, buscam maiores produtividade, porque isso aí faz com que elas façam mais coisas, entreguem mais bens ou serviços ao mesmo custo, né? Alocando a mesma quantidade de capital e mão de obra. Agora, isso aqui que eu ia falar é já assunto para outro podcast, né? Que é basicamente como que o governo pode atrapalhar as empresas a aumentar a produtividade. Com regulação, com tributação, tudo isso aí dificulta a empresa inovar, né? A empreender, novos projetos serem criados, novas empresas passarem a existir, etc. Mas isso aí é um assunto depois para eu trocar em outro podcast. Eu acho que o importante é entendermos como que funciona o mercado bancário, como ele nos empobrece e quais mecanismos eles têm. É basicamente, se for o banco comercial, emprestar, se for o banco central, criar a moeda pela emissão de nova moeda. Né? E bom, professor, beleza, entendi. O mercado bancário, o setor bancário, o sistema bancário nos empobrece todo dia, seja via Banco Central, seja via bancos comerciais. O que a gente pode fazer com isso? Bom, acho que a primeira coisa é entender como funciona. Para a gente tentar, isso é Sun Tzu, né? A arte da guerra. Se a gente quer vencer o inimigo, a primeira coisa que você tem que fazer é conhecer esse inimigo. Se você não conhece, cara, você não sabe quem é seu inimigo, qual arma que ele usa, como é que ele te ataca, etc, etc, etc. Você já perdeu a guerra. Agora, se você sabe quem é teu inimigo e como que ele te ataca, bom, isso aí já abre todo um panorama, um universo novo para você refletir como você poderia
digamos, atuar nessa realidade agora que você passou a conhecer. Idealmente, eu penso que quanto mais pessoas ficarem sabendo disso, mais elas poderiam fazer pressão ao governo para que os bancos se comportem de uma maneira ou de outra. Ou, por exemplo, pedir o fechamento do Banco Central, como é o caso que a Argentina está tentando fazer lá com o governo do Milei. E o Banco Central tem outros problemas também, eu só coloquei um problema. Tem vários outros, como definir a taxa de juros é uma loucura, é muito prejudicial à sociedade. Definir meta de inflação também é uma loucura, também é muito prejudicial. Depois eu vou fazer podcast sobre cada um desses temas para vocês verem por que é muito bem embasado essa demanda do Milei, do governo Milei, para fechar o Banco Central. Que ele é o principal, ele é o regente de toda essa orquestra diabólica que empobrece a sociedade silenciosamente, sem as pessoas perceberem. Muitas vezes até na ilusão de que estão prosperando, porque nominalmente tudo sobe, mas em termos reais elas estão ficando mais pobres, né? Então, eu penso que, à medida que mais pessoas ficarem sabendo desse conteúdo, pode ser que a gente faça uma pressão, né, assim, pode ser que isso, já vou explicar melhor o que eu vou dizer, mas, por exemplo, pode ser que surjam bancos que funcionem como custodiantes, não mais como bancos de reserva fracionária, que vão drenar recursos da sociedade, criando moeda. Mas bancos ou empresas que cobram uma taxa de custódia para guardar o seu tesouro, sua riqueza, seu patrimônio. Ok, isso aí não tem nenhum problema, isso aí não vai impactar em nada a liquidez da economia, não vai inflacionar nada disso. Então, quem sabe, entendendo esse fenômeno, alguém que tem grana, fala, olha, por que eu não crio uma empresa assim? Vou criar um banco, aí vou dar o nome até de outra coisa, casa de custódia, alguma coisa assim, para não confundir com os bancos que existem hoje, e o serviço que eu vou prestar é guardar a riqueza da pessoa num cofre. Aí eu vou ter uma proteção, vou guarnecer esse patrimônio, né, de proteção, vou contratar uma empresa para fazer a guarda e o cliente me paga uma taxa todo mês, um valorzinho. Aí com base nos custos que eu vou incorrer e na receita que eu recebo, eu vou ter um lucro ali, pode ser grande ou pequeno, mas eu vou operar normal, posso, né, ter sucesso assim. Então o primeiro ponto é esse, pode ser que surjam empresas que trabalham como um banco de antigamente. Antigamente, o que eu quero dizer, século XIV e XV. Tá? O que poderia ser muito interessante para a sociedade. Né? Algo assim. Segunda coisa seria as pessoas talvez pedirem algum tipo de restrição ao Banco Central. Reduzir o poder do Banco Central. Isso para mim também já seria um grande avanço. Ou, por exemplo, como é que poderia se manifestar essa primeira, vamos dizer assim, consciência das pessoas do mercado bancário, do setor bancário? Poderia ser assim, Banco Central, em vez de 20% de compulsório, vai para 50%. A sociedade poderia demandar isso, se ela tivesse consciência disso, de que isso fosse um problema, de que isso aí torna ela mais pobre, etc. Né? Então, tem várias, por exemplo, tirar o dinheiro do setor financeiro, né, não financiado, não deixar seu dinheiro nesses bancos. Né, porque aí você vai estar impedindo eles de terem uma rubrica alta de depósito à vista e, consequentemente, vão poder emprestar menos. Porque no final, como está hoje, empréstimo tem que ser 5 vezes no máximo o que ele tem depósito à vista. Mas se não tem depósito à vista, se você não pega emprestado no banco, não tem como o banco expandir tanto a moeda da economia, esse banco comercial. Então eu penso que começa por aí, sabe? Assim, não tem como eu falar, a gente tem que começar pequeno. Pequenos ajustes, pequenas mudanças que a gente faz no nosso comportamento pode afetar lá na frente, de maneira robusta, toda a estrutura do sistema bancário. Tá? E com isso melhorar a vida das pessoas, né? Se for na direção do que eu estou explicando aqui. Tá? Mas o mais importante no momento é vocês entenderem esse fenômeno. As coisas, as ideias, a maneira de reagir diante dessas ameaças, desses desafios, vão surgir naturalmente à medida que a gente for compreendendo melhor o problema. Tá? Claro, paralelamente a isso, além da nossa meditação sobre esses temas, a gente tem que continuar estudando. Tá? Uma maneira de fazer isso é me acompanhar, porque eu vou tentar sempre produzir um conteúdo nessa direção de economia monetária para mostrar para as pessoas o tanto que elas são enganadas e feitas de idiota pelo sistema bancário, pelo governo, etc. Tá? O objetivo é tornar vocês mais aptos a reagirem assim, porque eu acho muito injustiça as pessoas de uma geral, serem enganadas, serem levadas a pensar que uma coisa é uma coisa enquanto essa coisa é outra. Como eu fui assim muitos anos, eu acho que é justo
que eu possa dividir, vamos dizer assim, esse entendimento sobre certas questões com as outras pessoas, com quem tem interesse. Então, uma maneira de você se municiar de alguma forma, de algum tipo de arma, intelectual, claro, né? E, né, de instrumento financeiro é acompanhar o que eu vou postar aí nas minhas redes sociais. E claro, né, se você tiver interesse em aprofundar de maneira mais acelerada, você pode a qualquer momento me mandar um e-mail, um direct, para uma consultoria especializada. E a gente pode, durante uma hora, ou mais se for necessário, conversar de maneira mais específica para a questão que você está levantando. Tá? Então beleza, é isso por hoje, espero que tenham gostado, um grande abraço, fiquem com Deus.